Vamos conversar sobre os nossos direitos e deveres. Chegou a hora do Cidadania Consciente. Aquele abraço de longe nele. Que saudade, doutor Anis Kfouri. Seja bem-vindo. Tudo bom, Rê? Tudo ótimo. Agora o nosso Revista da Manhã. Nosso, porque afinal de contas você faz parte do nosso elenco desde os primórdios. Ó, vale lembrar, a gente estava falando agora, né, do tempo que o Revista ficou no ar já, são 8 anos completos. Você está desde o começo com a gente, né, Desde doutor? o começo, Rê. Espetáculo isso. Uma alegria muito grande participar. E hoje é um mês especial. Eu quero agradecer aos telespectadores também. Nós estamos comemorando 2 anos do Cidadania Consciente, que é o quadro que nós montamos, pensamos juntos, 2 anos. Tá. Nós começamos em agosto de 2018. Olha que maravilha, E eu tenho a alegria de estar aqui na Gazeta há muitos anos participando e desde o começo do Revista da Cidade, que agora é Revista da Manhã. Ele aumentou. Então, à noite você vê jornal, mas de manhã é revista. Revista. A Revista da Manhã. Com certeza, a nossa revista. Agora, acabei de ficar sabendo que hoje é dia do advogado, é verdade isso? Hoje é dia do advogado. Gente, quantas datas especiais pra gente comemorar é dia do hoje. advogado. Parabéns, doutor. Muito obrigado. E eu quero aproveitar também e mandar os parabéns para todos os advogados que trabalham todos os dias, né, pelo bem da população. É um trabalho muito difícil. Ser advogado não é fácil. Lidar com o poder público, com as lides, passa muito estresse. Então, parabéns a todos os advogados e advogados do Brasil. Uma grande alegria a gente comemorar esse dia aqui em conjunto. E vocês são os responsáveis, né, pela defesa, né, dos nossos direitos, né, e nos ajudam a entender os nossos deveres também, que são estudiosos da lei, né, antes de mais nada. Sem dúvida nenhuma, quando eu digo o seguinte, quando não tem advogado, quando você não discute pelo direito, você discute pela força. É os lugares onde tem briga. Então o advogado é um agente da paz, porque ele discute o direito e evita que as pessoas cheguem a chamadas vias de fato. Né? Então isso é ser um agente da paz, essa é a nossa missão. E como esse momento de pandemia está causando, está criando, dependendo da situação ou do tipo de fonte de informação que a gente vai atrás, está criando uma certa confusão na cabeça de muita gente. A gente sabe que existem novas leis sendo colocadas em prática, porque elas precisam, inclusive, regrar o que está acontecendo agora na sociedade, né? Porque tem muita coisa diferente. Então, a gente precisa entender como as leis se aplicam, como o direito se aplica neste momento de pandemia, doutor? Primeira coisa, é importante aqui, a gente até conversei com a Regiane antes, é importante trazer informação para você, porque o que a gente está vivendo é muita desinformação. Ou má fé ou boa fé, não importa, o que a gente tem que trazer assim, como que funciona? Tem lei, tem decreto, como que funciona uma lei? Ah, o fulano proibiu, é o presidente, é o governador, é o prefeito. Nós vamos explicar aqui o que diz a legislação, o que diz a Constituição, para você entender. Eu queria convidar você que está aí nos assistindo, senta um minutinho no sofá, manda um zap para a família, isso é muito importante, porque afeta a sua vida, a sua segurança, o que você é obrigado e o que você não é obrigado. Porque nós temos que preservar os direitos individuais e a saúde. Como que funciona isso? A gente é obrigado sempre que há uma lei. E como que funciona uma lei? Uma lei ela é sempre feita, Rê, da seguinte maneira, você faz uma legislação, quem faz não é nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito. São os deputados, os vereadores, é o parlamento. E que, via de regra, a gente vota mal. A gente não escolhe, né? Aquilo que a gente já falou muito, não sabe em quem votou. Esses são os que vão fazer a lei e esta lei vai obrigar o presidente, o governador e o prefeito. Então, os parlamentares, né, deputados, senadores, vereadores, eles fazem a lei. Esta lei é votada, uma vez aprovada, ela vai para o presidente, para o governador ou para o prefeito, dependendo se for municipal, estadual ou federal. O presidente, vamos adotar aqui o exemplo do presidente só para ficar mais fácil, mas vale para governador e prefeito. Ele aprova, quer dizer, ele sanciona, ou ele veta, ele diz, olha, não concordo. Quando ele veta e ele explica por que ele está vetando. Não pode, isso é interessante que todos saibam, o presidente, o governador, ele não pode mudar a lei, dizer, olha, aqui está escrito errado, aqui está mal escrito. Mas ele pode vetar partes da lei? Ele pode votar, pode sancionar aquela lei como um todo, ou ele pode, de repente, tirar alguma parte daquela lei ou algum tipo de artigo que ele não concorda? Ele pode tirar, e aqui é um detalhe, ele pode tirar somente uma parte inteira. Por exemplo, o que a gente chama é um artigo, é um inciso, é um parágrafo. Por exemplo, se não tiver, um exemplo que gerou muita polêmica, eu já vou avançar aqui, a questão da máscara, quando falou, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, ó, não vou contar, isso é importante que você entenda, porque aí você vai entender a polêmica das máscaras, né? O porquê disso. Então, quando há o veto, ele vai fazer assim, ó, o inciso 1 que diz fulano não pode, beltrano, tal, ele pode vetar, mas ele não pode vetar metade da frase, ele tem que vetar a frase inteira ou aceitar a frase inteira. E se a lei vier torta, com erro, com falha, tal,
Ou ele aceita com falha, ou ele recusa aquela parte inteira. Tá. A hora que ele recusa, isso volta para o parlamento, volta lá para os deputados. Os deputados podem concordar com este veto ou pode dizer não. O que o presidente e o governador vetou, a gente não concorda e vai virar lei. Tá. Quem dá a última palavra é o Congresso. Para a gente entender, vamos imaginar que a gente moramos todos num prédio, né? Você tem a Assembleia dos Condôminos, que é o parlamento, e você tem o síndico. O síndico é o chefe do executivo. O síndico é o prefeito, Seria o governador ou o presidente. tá. Né? Então, o síndico pode obrigar você? Pode, desde que a Assembleia tenha aprovado. E né? que ele esteja calçado na lei. Que esteja calçado na lei. E, acima de tudo, que é fundamental, todos têm que observar a Constituição Federal. Nem o Congresso é maior do que a Constituição Federal. Então, a Constituição tem que ser respeitada. Em última palavra, se tiver algum conflito, quem vai dar a palavra final é o Poder Judiciário. Então, por exemplo, o parlamento votou, o presidente pode discutir ou não. Aí o parlamento pode concordar ou não. Se discordar, derruba. E, em última análise, vai parar no Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, ou nos estados e municípios, o Tribunal de Justiça. Então, sempre para fazer uma lei, é isso. E há uma diferença que a gente precisa entender aqui, que é a lei e o decreto. A lei, sempre ela é feita pelos parlamentares, e ela é acima do decreto. E o decreto é um ato executivo, é um ato do prefeito, do governador ou do presidente. Eu dou um exemplo muito simples aqui, eu gosto de dar para os meus alunos. Vamos imaginar que a gente mora num prédio, um prédio chamado Brasil, e a gente resolve fazer uma piscina. O síndico não pode criar uma piscina sozinho, porque vai gerar gasto, despesa. Então nós nos reunimos como uma assembleia e dizemos, nós queremos uma piscina. Todo mundo aprovou, a maioria, vamos construir a piscina. Agora, o síndico, ele vai precisar, por exemplo, estabelecer norma. A portaria B vai ficar fechada porque vai entrar material, o material vai ter que ser colocado em tal lugar. Então, são normas de execução. Aí o síndico tem que deliberar. E aí ele faz isso por um decreto. Tá, Certo? vamos entrar então na questão da polêmica das máscaras. Por que essa lei trouxe confusão? O que foi vetado, o que foi aprovado dentro da lei e da obrigatoriedade que nós temos no uso das máscaras? Vamos lá. A máscara, na verdade, a obrigação que foi criada, ela dizia o seguinte, ela está prevista em decreto, o decreto não poderia obrigar. E aí saiu uma lei federal. A lei federal estabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscara. Tá. E ele coloca lá, olha, é obrigatório o uso de máscara dentro de ônibus, de metrô, tal. Tinha um inciso que dizia em estabelecimentos comerciais, industriais, e dizia em qualquer lugar fechado em que haja reunião de pessoas. E isso realmente é muito complicado. Porque a legislação, o inciso da lei, foi escrito de uma maneira incorreta. Porque ele vai dizer em qualquer lugar fechado em que haja reunião de pessoas, a sua casa é um lugar fechado onde há reunião de pessoas. A minha casa também. Então, o que é importante? É dizer, e aí houve um veto em relação a isso, porque ele previa isso aí. E pior, estabeleceu uma multa. A multa que estava na legislação era uma multa de acordo com a capacidade econômica do agente. E sem limite, dizendo que cada prefeitura e cada estado ia fixar a multa. Já imaginou o valor que ia ser? O absurdo. Então, hoje, o que nós temos? Do ponto de vista de legislação, existe uma lei federal que se aplica para o país inteiro, obrigando o uso de máscara. E existem também leis, de acordo com o seu estado, de acordo com o seu município, que também obrigam a utilização de máscara. Mas mais do que isso, Rei, e aqui é importante, que é o foco do programa, é a gente ter a cidadania consciente. Sim. Não precisaria nem de lei, porque a máscara, ela não prejudica ninguém e, ao mesmo tempo, favorece a pessoa do lado. Então, esse é um momento em que nós devemos, mais do que nunca, não é apenas direito. Ser cidadão é ter dever. Então, mesmo quando não tinha lei, logo no começo, quando tudo isso aconteceu, eu já usava máscara. Por quê? Porque é uma forma da gente não só nos proteger, mas proteger também os outros. É uma questão de bom senso a partir do momento que é uma recomendação médica, Claro. né? E que é uma necessidade. E é interessante a gente falar justamente sobre isso agora e deixar muito claro que dentro desse quadro Cidadania Consciente é justamente um despertar para que as pessoas, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente saiba quais são os nossos deveres. Porque a partir do momento que a gente tem o dever de nos proteger, a gente tem o direito de nos proteger, a gente tem o dever também de proteger ao outro. Claro. Né? E eu acredito que o uso das máscaras, ele estabelece justamente isso, né? Inclusive, conversamos aqui com uma infectologista que mesmo depois que a vacina existir, seria muito interessante que nós criássemos uma cultura de que quando nós estivéssemos doentes, por exemplo, quando estivermos doentes no futuro, com uma gripe, com um resfriado, que nós ainda podemos sair de máscara, justamente para proteger o outro. As crianças quando forem à escola, e isso também faz parte de uma consciência, de sociedade, de comunidade. E comunidade a gente se protege, a gente se cuida e cuida do outro. Pensar como uma grande família, né?
Isso é realmente ter cidadania consciente, é isso aí. E é o que é pior, né? Uma coisa que está acontecendo bastante, nós temos aí do ponto de vista de legislação, rasgar 1 milhão de lei e 1 milhão de norma. As coisas assim, juridicamente falando, os absurdos que a gente viu durante a pandemia é muito grande. Por exemplo, lockdown. Essa palavra lockdown, eu desafio aqui, quem estiver nos assistindo, se está na Constituição. Não tem. Então a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado para não ferir direitos e garantias individuais. Então nós temos que pensar no coletivo sem ferir direitos e garantias individuais. Então o que nós temos que fazer? E aí vem uma importância do cidadão ser consciente. Porque quando o cidadão é consciente, quanto mais consciência nós temos, menos leis nós precisamos. Mesmo leis nós precisamos. Então veja uma coisa, para que eu preciso de uma lei que me proíba? Aliás, uma coisa que é interessante, a palavra anarquia não quer dizer bagunça. Anarquia, na sua acepção, quer dizer um lugar que as pessoas são tão ordeiras, são tão cumpridoras dos seus deveres, que há desnecessidade de um poder, de alguém mandando em alguém, porque todo mundo sabe o seu espaço, o seu lugar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou em casa, no home office, não faço barulho para o vizinho. Ah, mas eu preciso ser multado pelo condomínio? Não, ele não gostaria que fizesse para mim, eu não faço para o outro, né? Não faça para o próximo que você não gostaria que fizesse. Isso é mandamento, até porque é só a gente divino. parar para pensar que as pessoas já estão vivendo no limite, né? A gente muitas pessoas já estão há muito tempo dentro das suas casas, sem conseguir levar suas vidas normais. Então, as pessoas já estão muito mais à flor da pele. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar esse estresse nosso e no outro é muito melhor. Tem uma pergunta para você aqui do Marcel, ele quer saber se é obrigado a usar máscara dentro dos carros, se a gente pode ser multado por isso. Não, dentro do carro não há uma obrigação, a menos que o carro seja um carro de aplicativo ou um táxi. Se for esse caso, aí você é obrigatório sim a utilizar, está previsto em lei federal. Agora, se estiver sozinho no seu carro, não. Por óbvio, por raciocínio, se você tiver com algum parente que você estiver transportando, o importante é que você utilize a máscara para não contaminar os seus parentes, né? Ainda falando em direito, rapidinho, porque isso interessa bastante gente, a gente teve alguma mudança também com relação à validação do cumprimento das receitas médicas, da validade dessas receitas, né? Que isso pode ajudar muitas pessoas. Uma coisa importante aqui, as pessoas nesse momento de caos, é dizer o seguinte, as receitas médicas que são de uso continuado, elas tiveram o vencimento prorrogado. Então, mesmo que venceu a sua vacina odontológica ou uma receita médica, você pode ir na farmácia, ela continua valendo. E um outro detalhe, quem está paciente, quem está com Covid, a diferença do isolamento e da quarentena, ele tem que ser isolado, mas ele não pode ter perdido os direitos. Então, a família tem direito a visitar, ele tem que ter o direito humano garantido e a própria lei garante isso. Então, ele tem que ser isolado, não ter o contato com as demais pessoas, mas isso não impede uma prisão. Não é uma prisão, a pessoa que está com Covid ou suspeita de Covid, ele não está aprisionado, ele está isolado, mas ele tem que ter contato com a família sim, ele tem que ter direito à informação sim, ele tem que ser tratado dentro das regras de direito humano que está na Constituição e está na própria lei. As pessoas na hora que aplicam a lei, e aí é o Brasil inteiro, então cada um interpreta de um jeito, tem gente que está achando que quem está com suspeita de Covid tem que ser trancado, não pode ver ninguém, não pode ver a família, tem cuidado, tem que observar regras, o enfermeiro chega perto dessa pessoa. Então tem regras diferenciadas, mas não significa dizer que o familiar não pode ter informação, e a gente ficou sabendo de muitos casos desses no Brasil, que simplesmente punham o sujeito no hospital e não davam nenhuma informação. Então ele tem sim, por lei, direito à informação, tem de o familiar acompanhar, a conversar com a pessoa para saber se ela está tendo um tratamento adequado ou não. Acompanhar, mas não ficar como acompanhante, né? Mas ela tem o direito de conversar com a pessoa, de ter acesso à pessoa e não dizer que você não pode falar com ela. Ou por via remota, ou por algum mecanismo, ou com isolamento, mas ela tem que ter contato a falar com a pessoa, não isolar e dizer que ela está proibida, incomunicável. A incomunicabilidade é uma violação à Constituição. E tem pessoa que entendeu que ser isolado é trancar o sujeito. Nem o preso fica trancado e não fala com ninguém, até o preso recebe visita. Exatamente. Não é porque a pessoa tem Covid ou tem suspeita que se tranca a pessoa, diz, ninguém encosta nela. E muita gente está cometendo esses erros. Dá para fazer isso de forma segura, né? Tem que falar, então você fala com distância, você fala com vidro, você fala por telefone, até para a pessoa dizer, olha, estão me tratando bem, não estão me espancando. Senão você está fazendo um cárcere. A menor ideia de como a pessoa está. Senão vira um cárcere privado, né? Vira um cárcere privado. Então, é esse cuidado, que é isso que eu quero passar para você, se você tiver algum amigo, alguém que está nessa situação, explicar para ele o que é direito. Dever nosso é ajudar o próximo, não se expor, usar álcool em gel, ter uma cidadania consciente para que não tenha que ter esse tipo de absurdo, de leis e mais leis. Se a gente for consciente, menos lei é necessária. Exatamente. Agora, o fato de ter Covid, de ter suspeito de isolamento, não quer dizer que você é preso. Isso não existe, tá? Isso é importante a gente dizer. Ok. Doutora Anis, obrigada. Obrigada mesmo.
mesmo pela presença. Eu que agradeço. Estaremos juntos sempre na segunda, terça-feira, todos os meses. Você estará aqui com o nosso quadro Uma grande alegria, viu? E sempre com um tema absolutamente importante de ser discutido e de ser pensado, porque a gente precisa realmente refletir, né, em quais momentos que o dever coletivo se sobrepõe ao nosso direito individual. Então a gente precisa ser muito consciente e fazer aflorar de uma vez por todas a tão famosa empatia. É quando todo mundo, eu digo o seguinte, quando todo mundo pensa no próximo, ninguém precisa pensar em si. É verdade. Porque automaticamente a coisa bem. flui. Tá tudo bem, eu cuido de você, você cuida de mim e nós estamos bem cuidados. É isso que nós devemos fazer, viver uma grande família. Obrigada, meu querido, mais uma vez, viu? Contatos com o doutor Anis Kifuri, que é professor de Direito e jornalista. Também você faz lá no Instagram, @Anis, com S, _Kifuri, com camudo, tá? Kifuri. Anis, _Kifuri. Obrigada, meu querido. Até a Agora próxima. a distância, um beijo. Adorei te ver. Beijo.